Que alegria começarmos mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Um programa onde vamos meditar sobre a Palavra de Deus. É bom ter você aqui. Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo canal do YouTube Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Bem-vindo, Deus abençoe você, pegue sua Bíblia, seu Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. E agora adentramos há pouquíssimo tempo, no programa anterior, terminamos o programa falando sobre Noé. Então estamos vendo a figura de Noé em relação a Cristo e sua igreja. Antes de tudo, quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós, sua bênção, que alegria ter o senhor aqui novamente. Deus abençoe a sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Terminamos o programa passado de uma forma tão bonita, tão forte, falando de Noé, Jesus falando de Noé. E o senhor até dizia, para quem diz que é mentira o dilúvio, porque já ouvi muitas vezes isso. Já ouviu? Já. Eu vou morrer. Já ouviu? A gente escuta por aí. E às vezes não é do povo simples, não. Às vezes é de gente supostamente estudada. Estudada, Quem diz isso está chamando Jesus de mentiroso. O senhor disse isso no último programa, porque Jesus citou em Mateus 24, de 37 a 39. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Ou seja, o dilúvio veio inesperado. Você brincou com o momento presente, você não levou a sério as coisas do alto, você não pensou na eternidade, você pensou em tudo. Essas coisas, comer, beber, se casar e dar-se em casamento, em si elas são boas. Não são em si um problema. O problema é quando você, em nome disso, praticando isso, vivendo, desfrutando, digamos assim, da beleza da vida terrena, não pensa na vida eterna. E isso é particularmente grave quando você vive no pecado. Aí sobrevém a desgraça. Sim. Vamos continuar então, Dom José, falando sobre Noé. O que o senhor tem hoje para trazer para nós? Essa frase de Jesus, citada por Vossa Reverendíssima, agora e no final do programa passado, e rapidamente comentada, ela aparece na versão de São Lucas, mas de forma bem breve. As palavras de Jesus colocadas, narradas e descritas por São Lucas, elas são mais abreviadas. Certo. Vamos ler o mesmo texto Sim. de Mateus em Lucas 17, 26. Mateus utiliza 3 versículos, São Lucas somente um. 17, 26. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Versículo 27. 26 e 27. 26 então. e 27, sim. Mesma coisa, né? Eu só citei Lucas também para a gente perceber que é uma coisa sutil. Quando um evangelista cita uma coisa, tudo bem, sem dúvida alguma é prova de que Jesus disse, quando se trata de um dito de Jesus. Mas quando 2 evangelistas dizem, significa isso teve uma importância para a igreja primitiva. Quando 3 evangelistas dizem, a importância foi tremenda. Quando os 4 evangelistas dizem, sem dúvida alguma. Aqui, claro, bastaria um evangelista citar um dito de Jesus para a gente dizer é suficiente, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, etc. Mas 2 evangelistas, isso quer dizer que a dimensão escatológica, ou seja, a advertência de Jesus quanto ao fim do mundo, ou então o ocaso da peregrinação terrena de cada pessoa, estejamos alertas. E a figura de Noé, evocada por Jesus, não foi por acaso, ela ocupa então um lugar. Então, Noé é uma personagem do Antigo Testamento importante porque foi pronunciado por Jesus. Jesus o citou como um exemplo. Tomem cuidado, tomem cuidado, tomem cuidado. E existem outras partes da Sagrada Escritura, como os apóstolos, alguém mais citou, não é? Sim. O autor da carta aos Hebreus e a 2 Pedro. Não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas vamos primeiro ao primeiro Papa. Na segunda
carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro, Noé é citado, com o dilúvio também, né? Eu proponho, então, a seguinte leitura, 2 Pedro, capítulo 2, de 4 a 9. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se enfim livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Aqui o que chama a atenção, uma coisa que Jesus não disse, nem na versão de Mateus, nem na versão de Lucas, mas São Pedro vai dizer. Dê uma olhada, por favor, no versículo 5. Noé é chamado de pregador da justiça. Sabe qual é a conclusão que a gente tira? Que Noé foi ao encontro da humanidade. Rapaz, se arrependa. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Se Quando chegou aqui, me chamou a atenção. Pregador Quer dizer que ele da pregou. justiça. Pregou. Ninguém ficou desavisado. Exatamente. Foram avisados. Como, e aí o episódio de Jonas, ele vai a Nínive, não é? Se vocês não se converterem dentro de tantos dias, Nínive vai ser destruída. E Nínive fez penitência. Vamos pegar outro pregador. Bom, tantos. Os profetas são enviados no meio do povo, pregam, e são rejeitados, são hostilizados, são ameaçados, são agredidos e assim por diante. Jesus, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corozaíns, porque se em Tiro e Sidônia fossem feitos os sinais, e tu, Cafarnaum, pensa que serás levado ao céu, ao inferno, tu serás atirada. São muitos exemplos. O de Jesus é o mais importante. É de pregador que vai ao encontro, adverte. Rapaz, não sabemos exatamente como Noé pregou, mas Noé fez esse trabalho. Ele não só construiu a arca, ele antes foi ao encontro da humanidade, pregar, exortando. Aí a gente pode, nas entrelinhas, acrescentar aquilo de comer, beber e se divertir, se dar em casamento, etc. Provavelmente havia muita prática de pecado. Não comer enquanto tal, mas comer num contexto de pecado. Não beber enquanto tal, mas beber em contexto de pecado. Não casar-se e dar-se em casamento, mas receber-se e dar-se em casamento. Mas um contexto de promiscuidade. É o que nas entrelinhas aqui, na expressão pregador da justiça, a gente pode intuir, a gente pode imaginar. Noé, o pregador. Que interessante, né? Sim, e o que ficou claro também nesse texto de Pedro é que Deus nunca puniria a humanidade sem antes dar avisos, sem antes dizer algo, sem antes chamá-la à conversão. Parece que isso é comum em todos os textos. Não há uma destruição, não há um castigo que antes você não tenha sido avisado. Lembrou bem, isso se aplica a Sodoma, que aliás é citada aqui, o justo Ló. Vamos pegar outras... O próprio Moisés que prega ao faraó, ou seja, aquelas pragas todas, se ele escuta, não ia acontecer, né? Ótima lembrança, excelente citação. Vários exemplos, sim, perfeitamente. E a ameaça do nosso Senhor, que é a mais terrível de todas. Você pensa que vai subir ao céu, ao inferno você vai ser jogada. E olha o irônico de tudo isso, Jesus morou lá. Nossa. Jesus morou em Cafarnaum. Sim. E no final, antes dele sair da Galileia e ir para a Judéia, disse essa frase duríssima. E o que ficou forte para mim também é Deus não poupou os anjos que pecaram e os precipitou nos abismos. Estão aguardando o julgamento. Se você não se converter, você acha que no caso dos anjos, não tem mais conversão. Não, sim. Sim. Mas eu digo, Pedro parece que ele termina dizendo, é porque o Senhor sabe livrar das provações dos homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados. Ou seja,
Foi pregada a conversão para você, foi te avisado. Se você não quer mudar de vida, Sim. na verdade é a pessoa que buscou sua própria condenação. Sim, exatamente. E essa terrível conclusão, ela é vista em várias parábolas de Nosso Senhor. Lembro-me agora da parábola dos talentos, Sim. aquele que foi esconder o talento debaixo da terra. A parábola das virgens prudentes e imprudentes, quando o noivo chegou, a porta se fechou. Abre, Senhor, abre, abre. Não vos conheço. Choro e ranger de dentes. Bom, pelo menos eu me lembro dessas agora. Não, é bem pontuado. Não foi por falta de advertência. Porque a gente vê um pensamento atual muito forte que é o seguinte: a gente vive nossa vida aqui, no final Deus poupa a gente, Deus perdoa a gente, mas não é o que está escrito aqui, Uma ilusão, né? é uma ilusão. Que é o problema. Sim. O senhor falou de Hebreus. Perfeito. No capítulo 11, a carta aos Hebreus faz um longo elogio aos heróis da fé. Noé é um deles. Sim. Não vamos citar o capítulo 11 todo. Eu só sugiro que após esse programa você dê uma folheada, passe ali um scanner mental para ver os nossos heróis do Antigo Testamento. Noé é um deles. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Condenou o mundo, veja, a Bíblia, ela tem 3 significados, Novo Testamento sobretudo, Novo Testamento. Tem 3 significados a palavra mundo. O primeiro, criação de Deus. Deus criou o mundo. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18. O mundo como criação de Deus. Então, enquanto tal, uma coisa boa. Existe também um segundo significado de mundo enquanto criação pervertida pelo pecado. É esse o sentido, condenou o mundo. Então, Jesus não disse que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim. Não veio condenar a pessoa. Isto é, as pessoas que estão no mundo, ou o mundo constituído de pessoas. Jesus não veio para condenar a pessoa, mas veio para condenar o pecado das pessoas. Eu não te condeno, adúltera. Eu não te condeno, vai de agora em diante e não tornes a pecar. Então aqui nós temos uma não condenação à pessoa e uma condenação ao pecado. Ficou claro? Sim. Então é preciso saber, condenação de quê ou de quem? Condenação de quem? Nunca Deus condena a pessoa. Quando ele fala de condenação, quem não crê já está condenado. Lembra disso? Sim. No diálogo com Nicodemos? João 3. Nicodemos, João capítulo 3. Então, veja, Noé condenou o mundo. E o terceiro sentido da palavra mundo é a criação renovada pela graça de Cristo. Então, Novos o mundo céus criatura... e nova terra? Sim, Apocalipse capítulo 21, de 4 a 5. Veja, então, mundo como criação decaída, praticante do pecado que vive nas trevas, e o mundo reconciliado. Esses são os 3 sentidos da palavra mundo. Aqui é o segundo. Sim. Não é condenar o mundo como se tudo no mundo fosse mal. Não. Aqui a condenação é o pecado que está no mundo, ou o mundo manchado, maculado pelo pecado. É aquele mundo de 1 João capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, Pronto. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Definiu bem, sim. Tudo que há no mundo que é contrário a Deus, que ofende a Deus. E isso não é perceptível na criatura enquanto tal, mas no mau uso que é feito da criatura, ou a própria criatura que usa mal os dons que Deus lhe concedeu, a capacidade de entender e de querer. Certo? Então, a condenação de Noé é a condenação ao pecado que a humanidade praticava no tempo dele. Está claro? Está claríssimo. Sim. Então, Hebreus capítulo 11, podemos concluir? Sim. E aí, Dom José, toda a Sagrada Escritura, a mesma coisa parece que acontece. Então, Deus não condena o pecador, toda a Sagrada Escritura vemos isso, mas Sim. condena o pecado desde o início até o fim. Sim. Vemos isso desde o Gênesis até o Apocalipse. A frase é clássica e, por favor, João capítulo 3, versículo 17.
O versículo 17 e o versículo 18, eles são fundamentais para essa questão de salvação e condenação. Jesus veio fazer o quê? Veio fazer isso. Então, não veio fazer isso, não veio fazer aquilo. Mas aquilo acontece por causa de quê? Jesus responde. Jesus é espetacular. Então, os dois versículos, para nós, eles são paradigmáticos. Por favor. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Pronto, de 17 a 18. Não veio para condenar, mas veio para salvar. Então quer dizer que não tem condenação? Tem. Tem. Mas a condenação é por causa de quê? É por causa dele? Não que ele não veio para condenar. Então a condenação está onde? Está na criatura. Nas nossas escolhas. Exatamente. Tanto é que no juízo final, a palavrinha por quê? Por que o inferno? Por que a condenação? Por que a desgraça? Por quê? Pode perguntar, meu filho, que Jesus já tem uma resposta. O seu porquê é separado. Por quê? Por quê? Quando a interrogação é por quê? Quando é a resposta é por quê? E Jesus não faz pergunta por quê separado. Jesus responde o porquê junto. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste, e assim por diante. Pronto, o juízo final, a resposta de Jesus é clara. O porquê não está em mim, o porquê está em você. Aparte-se de mim, maldito. Apartem-se. Apartai-vos, perdão. Apartai-vos de mim, malditos. E só para ficando então claro, a gente está quase já chegando ao fim de Noé, então para ficar claro, para as pessoas, se o senhor pudesse já começar a resumir, o que Noé prefigura, o que Noé tem a ver com Cristo, com a igreja, para resumir mais uma vez para as pessoas. A resposta está no parágrafo que a gente vai ver agora. O catecismo, nesse parágrafo, ele inclui não somente Noé, mas outras personagens, que, aliás, aparecem quase todas no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, os heróis da fé, não é? Certo. Que são modelos de fé para nós, a justificação pela fé, a aliança que Deus celebra com a humanidade em Noé, quando ele realiza o sacrifício, a aliança, o sinal da aliança no céu, o arco-íris. Então, você tem aqui uma prefiguração da nova e eterna aliança. Porque quais são as 3 alianças do Antigo Testamento? Já estudamos aqui. Sim. A primeira, que foi essa, a aliança em Noé, depois a aliança em Abraão e a aliança em Moisés. Lembra disso? Sim. Pronto. Então, é a primeira prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer na instituição da Eucaristia, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A primeira delas aconteceu com esse nosso patriarca, que, aliás, é o pai de 3 meninos, Sem, Cã e Jafé. De Sem veio a linhagem de nosso pai Abraão. Então, sim, desculpa. Diga. Então eu posso, como o senhor está falando que ele é uma prefiguração de Cristo, não é? Então eu posso dizer então que assim como Noé veio como pregador da justiça, Cristo também veio pregar a sua justiça. Interessante. E assim como Noé construiu a arca para salvar a todos, também Cristo construiu sua igreja para salvar a todos. E essa significação, lembra de um episódio em que a multidão estava na praia e Jesus subiu numa das barcas que era de Simão. Lembra dessa expressão? Sim. Os padres da igreja vão ver unanimemente aí, essa barca é a igreja. Símbolo da igreja, símbolo da igreja. Ele não subiu nas outras barcas, havia barcas ali, outras barcas. E ele subiu na de Simão. Olha, Jesus ensinando por meio da igreja, a barca de Simão, a igreja como mestra, a igreja como aquela que ensina. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Bem lembrado, bem lembrado. Sim. E aí o arco-íris que o senhor falou é como Noé, aconteceu com ele uma aliança, depois Cristo vai ter uma aliança perpétua com o seu povo. A primeira das alianças, Noé, depois Abraão, depois Moisés, depois Jesus. Antigo Testamento, os 3, nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, sim. Vamos ao parágrafo 58 do Catecismo.
Vamos. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Interessante. Noé que traz para a barca todos os animaizinhos, todos ficam ali congregados, protegidos, né? Dentro da arca. Quando eu for elevado da terra, trairei todos a mim, não é? Eu sou o bom pastor e haverá um só rebanho, um só pastor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Todas essas ideias, todas essas promessas de nosso Senhor, esses ditos do nosso Salvador, podem ser colocados numa reflexão sobre Noé, sem dúvida alguma. Muito bom. O senhor tem mais alguma coisa a dizer sobre Noé ou podemos Não. passar para o próximo? Noé, eu acho que já esgotamos. Porque agora vamos entrar então num grande nome do Antigo Testamento, que é Abraão. Nosso que pai diz o Abraão. catecismo, se eu não me engano, que é o nosso pai na fé. Sim. A Bíblia. A Bíblia também. A Bíblia diz que ele é pai de todos nós. Mais para frente, já no finalzinho, a gente vai exatamente explicar: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, não é? Deus. Não chamei os outros de pai. O que é que Jesus quer dizer com isso? Se o próprio Jesus, o próprio Jesus vai chamar em outra ocasião Abraão de pai. E o próprio apóstolo Paulo vai chamar Abraão de pai de todos nós. Bem, pai de todos os circuncisos que creem. A figura de Abraão, ela é fundamental porque, primeiro, é o pai de um grande povo. Segundo, todos nós temos um parentesco espiritual em Abraão. Isso do ponto de vista do diálogo interreligioso, o diálogo com judeus e muçulmanos, isso é importante. O que é que nós temos em comum? Ele é nosso pai. Uhum. Ibrahim, ou Abraão, Ibrahim é em árabe, é o pai deles, mas é o pai dos judeus e é o pai dos cristãos. Então, para os muçulmanos, o Abraão é muito importante? É importantíssimo. É o pai deles, Uhum. mas também é pai dos judeus e é pai dos cristãos. Sim. E tudo começou com Agar e Sara e Agar. Uhum. Agar vai gerar de Abraão Ismael, que vai ser o patriarca das 12 tribos, das quais, enfim, vem aquela geração. Aqui é o ramo dos, não dos judeus, mas dos islâmicos. Depois de Sara vai vir Isaac, de Isaac vai vir Jacó, de Jacó, que vai ter o nome mudado para Israel, 12 tribos, uma das quais Judá, de cuja linhagem vai vir Jesus. Então, se você remontar a pessoa de Abraão, todos irmãos. Olha que bonito. E Abraão, o mesmo pai. Sim, Que pai bonito. de todos nós. Exatamente. E também Abraão é o modelo dos que creem. Abraão é modelo na fé. Então, é importante, é uma das figuras, em se tratando de pré-figuração do Antigo Testamento, Abraão é fundamental. Mas por causa de uma palavra, de 2 letras, fé. Eu sei que sempre quando eu pergunto data é difícil o senhor citar, mas o senhor saberia dizer a distância de Abraão para Noé? Quanto mais ou menos? Não sabemos. Não sabemos. Nós vimos aqui já alguns programas que antes de Abraão é impossível você citar datas. É verdade. Então, quanto tempo Pode entre... ser pouco ou muito. Exatamente. Abraão, sim, a gente consegue datar com uma certa precisão. Estamos no século XIX, 1800, 1810, 1820. É a data aproximada da época em que viveu o nosso pai Abraão, mas Noé não. E antes de Noé, e Lameque, e Caim, e Abel, e Adão e Eva, não dá para você
datar. Não temos elementos até agora. O senhor já está acabando o nosso programa, mas o senhor vai usar algum texto primeiro, que a gente já pede para o pessoal abrir em casa, já se preparar para ele? Não, porque é Romanos 4, de 9 a 12, é um texto relativamente longo, não muito longo, mas falta 1 minuto e 40, acho que a gente já pode pensar na conclusão, que não é minha, é sua. Então já abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Não vai dar para a gente falar sobre ele agora, mas é só para você abrir um breve intervalo e a gente já retorna para continuar falando sobre Abraão, o nosso pai na fé. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. No bloco passado a gente começou falando de Abraão, um grande personagem da Sagrada Escritura. Estamos estudando Cristo prefigurado no Antigo Testamento. O que tem a ver Cristo com Abraão? Eu quero saber. E você? Então vamos lá, vamos fazer esse estudo maravilhoso. O primeiro texto da Sagrada Escritura que vamos usar é Romanos capítulo 4, versículo de 9 a 12. É isso, né, Dom Falcão? Sim. Esse texto é clássico porque chama Abraão de pai. A paternidade abraâmica, a paternidade de Abraão é uma paternidade na fé, é uma paternidade espiritual, porque a fé dele, essa frase é clássica, Abraão acreditou e isso lhe foi creditado em conta de justiça. Romanos 4, de 9 a 12. Antes de eu ler, era isso que eu ia lhe perguntar, porque estamos falando já tanto de pai na fé, mas por que ele teve fé? Por causa disso? Porque Deus pede para ele sair da sua casa e vai onde eu te mostrar, tipo, eu não sei nada, não sei o que vai acontecer, mas ele acreditou. Essa é a fé dele? Essa é a fé dele. Quando o Senhor, isso estamos no capítulo 12 do livro do Gênesis, vamos ver, a ordem foi clara, ele não hesitou, ele não titubeou, ele obedeceu imediatamente. A resposta está no versículo 4. Ele ainda nem se chamava Abraão, ele era Abrão. Sim. Vamos ler a ordem que o Senhor Deus dá para ele, simplesmente, digamos assim, no melhor dos sentidos. A queima-roupa. Deixe sua terra, sua casa, sua parentela e vá para onde eu indicar para você. Vou abençoar quem abençoar você, vou amaldiçoar quem amaldiçoar você, etc. E o versículo 4, isso é a prova indiscutível da fé. Ele partiu. Aqui não se trata de diálogo, aqui não se trata... O senhor poderia me perguntar para onde é que eu vou? Porque eu preciso... Não, vai ter comida rapaz, lá? Vai ter comida lá? Se bem que Abraão era uma pessoa muito rica, viu? Abraão era uma pessoa muito rica. Bem, avante. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículos de 1 a 4. O que interessa é o versículo 4, mas para a gente entender o versículo 4, leia os 3 anteriores. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Etc. Muito bem. Abraão partiu como o Senhor. Só uma pergunta. Sim. Quando fala que deixa a tua família, o que significa deixar a família? Bem, Abraão foi com a família, mas deixou a família. Abraão partiu com Sara. Você está falando que foi Ló com ele aqui. Certo, é o sobrinho, né? Sim. É o sobrinho. Veja, família você tem que entender no sentido bem amplo. Vossa Reverendíssima tem família na cidade natal de sua mãe em Pernambuco? Tenho. Está explicado. Sua mãe partiu para São Paulo, mas deixou família em Pernambuco. No sentido mais amplo. Mais amplo, claro. Sim. Não se pode interpretar somente aqueles que moram debaixo do meu teto. Porque ele foi com a sua esposa. Sim, foi com Sara e com o sobrinho. E mais, foi com uma fortuna tremenda, sabia? Não? Não sabia não. Quer ver? Sabia não, né? Qual é a fortuna dele? Tá bem. A fortuna? Gênesis capítulo 13, versículo 2. 13, Vamos ver se ele era pobre de Marredeci ou era uma outra coisa. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Pronto. Era. Então vai um homem podre de rico
ele não partiu assim com a cara e a coragem, como se costuma dizer, como se, não, eu vou acreditando que Deus vai providenciar. Não, o Senhor levou tudo, levou sua fortuna. Olha o texto, versículo 2. Muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele não era um pé rapado, não. Ele era rico. Aliás, muito rico. Mas então a fé dele, porque se ele era muito rico, ele tinha como estruturar a sua vida em qualquer lugar. A fé dele então vem do que ele não se apoiou na sua riqueza? A fé vem da adesão ao apelo de Deus. Ao apelo de Deus. A resposta de Deus é a confiança, é a entrega, é a certeza de que você se jogando nos braços de Deus, você está obedecendo, você está seguro, você está acatando, você está dizendo sim, Senhor, é aqui e agora e pronto. Como Maria Santíssima. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? O arcanjo explicou, eis aqui a serva do Senhor. Pronto, estou pronto, nosso Senhor. Ou seja, se ele fosse apegado a esse dinheiro que ele tem, a vida que ele tinha, ele podia dizer a Deus, não, já tenho minha vida estabelecida aqui, minha vida está toda feita, não tem como fazer isso. Certo. O verbo que me chama a atenção, correto, o verbo que me chama a atenção é esse do versículo 4, partiu. Partiu. Mas partiu como homem inteligente, não como homem burro. Sim. Eu vou obedecer a Deus, mas eu vou levar minhas coisas comigo. Partiu com a riqueza dele, era um homem muito rico, riquíssimo. Gênesis 13, versículo 2. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Pronto. E vamos ver, Siló era rico como o tio dele. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas. Possuía ovelhas. Estava crescendo ainda, né? Sim. Está engatinhando, mas não, ele já tem alguma coisa, mas o tio dele tem. Isso é bonito também falar, Dom Falcão, porque Deus não exclui as pessoas ricas das suas obras, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou me hospedar na tua casa. Uhum. E Zaqueu, arrependido, diz para Nosso Senhor, vou distribuir metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você lembra disso? Em Lucas 19. E Jesus, hoje, a salvação entrou nessa casa. Sim. Ele era muito rico. Sim. Não ficou pobre. Ficou meio rico, porque distribuiu metade dos bens. Hoje a salvação entrou nessa casa. E as mulheres ricas, Jesus converteu muitas mulheres, e algumas delas, Jesus não exigiu delas o que exigiu do jovem rico. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, não é? E depois vem e siga-me. O jovem foi embora. Mas para essas mulheres, Jesus não exigiu isso. Continuaram com as suas riquezas. Continuaram com suas riquezas e elas ajudavam Jesus com suas posses. Lucas capítulo 8, versículos de 1 José a de 3. Arimateia, um homem muito rico, que também ajudou no sepulcro de Cristo, né? O sepulcro que ele construiu para si, Jesus foi sepultado lá. Exatamente. Fez a sua doação. Exatamente. Outra lembrança, sim, interessante, sim. Então, por que Jesus exige uma coisa do jovem rico e não exige isso das mulheres que ajudavam Jesus com suas posses, em Lucas 8, de 1 a 3. Por que Jesus não exigiu isso de Zaqueu, que prometeu distribuir metade dos bens? Porque Jesus na hora disse, não, metade é pouco, você tem que vender tudo. Não. A resposta está no Salmo 61 ou 62, versículo 11. Leia. Não confieis na violência, nem espereis vãmente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Pronto, Jesus não exigiu de Zaqueu, porque Zaqueu se desprendeu. Não prendais. O problema do jovem, você tem que vender tudo, é porque você está preso. É aquilo, sim, é aquilo que Paulo fala, então, ter sem ter, tem uma passagem de Paulo que fala assim, tenha como se não tivesse. Sim, a figura desse mundo passa, sim. Ou seja, eu tenho a riqueza, mas não estou preso a ela. Exatamente. Eu uso dela para o bem, para fazer o que é preciso, mas não prendais a ela o coração. Exatamente. Ok. Tivemos, então, ao longo da vida,
no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pessoas ricas que não se desfizeram dos seus bens. Abraão foi um deles. Ló, pequenininho, mas tinha os seus bens. No Novo Testamento, Zaqueu é um exemplo, José de Arimateia é outro. Jó, sim, interessante. Salomão. Sim. Foi rei, né? Esse foi rei. Deixe-me ver outra pessoa que possuía muitos bens. Tantos santos na história da igreja, rainhas. Santa Isabel da Hungria. Os pais de Santa Teresinha eram muito bem de vida, né? Não sabia. Eram ricos. Ricos assim, muito bem de vida, né? Sim, pois bem. Então, sim, perfeitamente. Então, se crescerem vossas riquezas, vossas posses, a elas não prendais o coração. Agora, então, a gente foi para essa linha porque o senhor ia ler Romanos capítulo 4, então, versículo de 9 a 12, porque eu perguntei por que ele tinha fé, né? Aí o senhor deu toda essa explicação. Ele é modelo para nós pela fé dele. Obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. E não tinha nenhuma caução, não tinha nenhuma prova antecipada, não tinha nenhuma certeza palpável, sensível, isto é, Deus não mostrou, olha, eu vou mostrar para você, você vai ter uma visão agora. Não. Pela primeira vez, Deus se dirige a uma criatura com ordens bem claras, bem diretas, e Abraão partiu. Sim. Pronto. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? É impossível você não associar Abraão a Nossa Senhora. Como se fará isso? Somente isso, a autoridade de Deus, a voz do anjo, né? O Espírito Santo virá sobre ti. Parece ser fácil, né? Mas eu gosto sempre de lembrar do relato de Zacarias com Isabel, Sim. Porque é quase que a mesma coisa, só que lá do outro lado não se acredita, né? Tem-se uma dúvida e por isso que ele fica mudo. Foi uma punição. Ou seja, parece ser fácil acreditar quando Deus fala, mas não é tão simples assim, né? Exatamente. Se bem que parece que é Sara que vai ser repreendida pelo anjo quando Nosso Senhor, por meio do anjo, vai procurar Abraão e dizendo que dentro de pouco tempo Sara vai ficar grávida. E ela estava escutando. Não, eu não descobri. Você riu. Ou seja, não é tão fácil acreditar assim. Pois é. Ela esperou muito tempo, né? A promessa de que ele daria uma descendência demorou muito tempo entre a promessa e a concretização da gravidez de Sara, né? Mas ela duvidou, ela ironizou, ela riu, enfim. Bem, vamos então a Romanos. Romanos 4 de 9 a 12. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também estes seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Aqui nós temos uma coisa que os judeus não admitem. Abraão, para os judeus, é pai dos circuncisos. Eles. Para nós cristãos, Abraão é pai dos circuncisos e dos incircuncisos. Ficou bem claro aqui a palavra. E aqui começa a circuncisão, então. A circuncisão, ela entra na história de Israel com Abraão. Olha aí. Sim. Deus determina a ele a circuncisão, que é uma instituição perpétua para os judeus. A realidade a que Jesus se submeteu, porque ele foi circuncidado. Mas, com o passar do tempo, a teologia cristã vai compreendendo que a circuncisão perdeu a sua razão de ser. Gálatas, capítulo, meu Deus do céu, 5, versículo 6. Se eu estiver errado,
Nem a circuncisão justifica... Gálatas 5, Sim, 6. Nem a circuncisão justifica nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Então, essa é a passagem do judaísmo para o cristianismo. Comporta também a compreensão de que a realidade da circuncisão foi provisória. Agora temos a circuncisão espiritual, que é a fé em Jesus, o batismo, a vida nova, é a circuncisão da alma, isto é, o top. É muito forte, porque em programas passados o senhor falava dos costumes, da cultura, e agora a igreja rompendo com algo tão forte, né? Tão histórico, circuncisão, incircuncisão. Aí Paulo dizendo, isso aí de nada vale. Sim. É muito forte também, né? É muito forte, sim. Não foi fácil para aquele povo. Verdade. A transição, a compreensão da independência, me agrada muito a expressão, é da identidade da fé cristã em Cristo Jesus. Qual foi a novidade que Jesus trouxe em comparação à lei? São Paulo vai dizer, o homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso não estava tão claro, até ele se insurgir dentro da comunidade cristã contra os pregadores que insistiam, para você se salvar, você tem que se circuncidar. Vamos ao que motivou o Concílio de Jerusalém, chamado Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A discussão foi tão grande, quando São Paulo viu isso, meu amigo, a coisa não ficou boa não, viu? Aí foi logo uma discussão, foi uma coisa séria dentro da igreja, Atos capítulo 15, se vocês não se circuncidarem, etc, etc. Atos 15, versículo de 1 a 2. Olha o problema que aparece na igreja. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Agora vem a confusão. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Pronto, gerou confusão porque São Paulo, o maior rabino, talvez depois de Gamaliel foi seu professor. Ele mesmo disse, eu cresci aos pés de Gamaliel. Gamaliel era conceituadíssimo, um homem profundamente conhecedor das Escrituras. São Paulo aprendeu com ele. Então, São Paulo conhecia de cor e salteado todo o Antigo Testamento. E agora, convertido, passou um certo tempo no anonimato, estudando, etc., qual a novidade de Cristo, sendo instruído pelo próprio Jesus, foi o próprio Jesus quem ensinou para ele, ninguém ensinou, e ele ouviu uma barbaridade dessa. Então, Paulo foi providencial. Por quê? Porque graças à pregação dele, à intervenção dele, à teologia dele, foi elaborada a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela está embrionária no discurso de Jesus. Jesus só fala da palavra justificado uma única vez, que é a parábola do fariseu e do publicano. Esse voltou para casa justificado e o outro não. Lembra disso? Sim. Mas Nosso Senhor deixou para a igreja, após a conversão de São Paulo, a elaboração da doutrina da justificação. E aí a figura de São Paulo vai ser imprescindível. Aqui no concílio, ele levantou a voz, bate-boca, vamos dizer, bate-boca mesmo. E aí, graças à intervenção dele, como é que a gente vai resolver o abacaxi? Todo mundo sobe para Jerusalém para resolver as diferenças lá. E aí vem a que bonito também isso, né? Sim. Vamos resolver com a igreja, o apóstolo Pedro está lá, Exatamente. Isso é tão bonito, Subiram, né? O respeito, sim. Né? O ao respeito líder. à autoridade da igreja. São Pedro está lá, Tiago está lá, que é o bispo de Jerusalém, e os outros... Porque a Bíblia diz que, o senhor cita isso várias vezes, Pedro era iletrado. Sim, homem sem cultura e instrução. O Paulo todo letrado, todo Sim. com instrução. Sim. Mas a humildade de Paulo em falar com esse letrado, porque tem a autoridade de Cristo, né? E por outro lado, a humildade de Pedro, na sua segunda carta, em dizer que alguns deturpam as cartas de São Paulo, que contém
Passagens difíceis. Lembra disso? Sim. Pronto. Então, um é humilde em se submeter ao outro. Ou seja, Exato. o grande culto, inteligente, eloquente, que falava bem 4 línguas, etc., mas se coloca diante da autoridade, da sombra de São Pedro. E São Pedro, por outro lado, reconhece que São Paulo escreve muito bem, etc. Passagens difíceis. É um elogio muito bonito. Vamos à segunda, Pedro. Ele faz um elogio rasgado no meu entendimento, força de expressão. Segunda carta de São Pedro, já no finalzinho, e muitos distorcem o sentido, não compreendem e assim por diante. Vamos ver a segunda Pedro, já no final. 3:15 por aí, ou sim, 16? Sim, 15 e 16. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Interessante. Ele Muito reconhece legal. que o São Paulo fala difícil. Quer dizer, escreve coisas difíceis de compreender. Sim. Olha que humildade, né? Sim. É como que ele sutilmente dissesse, também para mim, às vezes, é difícil compreender essa teologia do grande Paulo, que agora está do nosso lado, magnífico pregador. Outra informação aqui nesse texto é que São Pedro lia as cartas de São Paulo. E outra coisa, São Pedro reconhece que as cartas de São Paulo já fazem parte das Escrituras do Novo Testamento. Essa passagem aqui é muito importante. Importantíssimo. É muito importante, sim. Só para a gente seguir, Dom Falcão, o senhor trouxe para nós estar circuncidado, Gálatas 5:6. Certo. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus. Já entendemos então que Abraão é pai tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos, pai de toda a humanidade. Certo. Agora aqui Paulo está falando, isso não vale de nada, ser circunciso ou incircunciso. Certo. Esse era um sinal dos judeus. Certo. E aí a gente pode hoje dizer que para nós cristãos é o batismo? A relação entre circuncisão e batismo, para responder explicitamente a sua pergunta, eu evocaria a autoridade de Colossenses 2, de 11 a 12. Ou seja, podemos dizer que o batismo é a circuncisão espiritual dos cristãos. Vamos pedir autorização a São Paulo, se ele permite que a gente diga isso. Se São Paulo autorizar, a palavra de Deus autorizar, a gente diz. Por favor, Colossenses 2, de 11 a 12. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Então, quando foi que Jesus me circuncidou, lhe circuncidou e circuncidou todos os que pertencem à igreja? Próximo versículo. Sepultados com ele no batismo. Com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo é a circuncisão espiritual que Jesus realizou na nossa vida. Acho que o versículo 13 é importante também. Leia. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. Ajuda sim, sim. É ele que nos perdoou todos os pecados. Perfeito, perfeito. O batismo é a circuncisão espiritual. Olha que bonito. Sim. Não mais na carne, não é? Ou seja, mais uma vez, era muito difícil para aquela cultura, para aquele povo, entender essa novidade de Cristo. Foi. Novidade que gerou bate-boca, mas que providencialmente São Paulo teve que se insurgir, ou seja, não, isso aí não. E eles devem ter retrucado e a coisa deve ter ficado acalorada e São Paulo grita para cá, eles gritam para lá, gerou-se a confusão. Aí, quieta, e o que é que a gente faz? Pega as malas, vamos subir para Jerusalém para resolver as diferenças lá. E bonito, né, Dom José Falcão? Estamos quase terminando o nosso programa. O bonito é que a circuncisão era uma ferida na carne física, e aí agora é algo completamente espiritual, né? Paulo aqui já fala do homem carnal, as obras da carne. O sangue de Jesus
é que torna você uma realidade que pertence a Deus. Olha isso. Não mais o corte de um pedaço de carne, o corte do prepúcio, mas o sangue de Jesus derramado na cruz, que atua, o preço do nosso resgate, a causa da nossa justificação no Calvário, que atua na vida de uma pessoa pela fé e pelo batismo. Agora é o batismo, não mais a circuncisão, que Gálatas 5:6, de nada vale. Sim. E para que a igreja chegasse a isso, foi preciso um pouco de bate-boca. Atos capítulo 15, e São Paulo à frente, a gente deve agradecer a ele, a teologia da justificação pela fé. Lindo, lindo, que é lindo. Gente, programa maravilhoso, obrigado, Dom José, que alegria estar aqui com você, com a sua família. Lembrando que todos os programas ficam disponíveis no canal do YouTube. Lembrando que tanto eu quanto o Dom José Falcão tem um canal no WhatsApp. E sempre ali a gente vai colocando o programa para você não se perder, né? Então, lembrando que tudo está ali no canal do YouTube para você assistir a hora que você quiser. E o legal do YouTube é que você manda para alguém, né? Às vezes você assistiu esse programa na TV e, nossa, que programa maravilhoso, quero escutar de novo. Como é que vai escutar isso na TV? Que talvez tenha uma reprise ou outra, mas você não possa naquele horário. Então, o canal do YouTube, a hora que você quiser, você assiste e pode enviar para um amigo, tá certo? Então, Deus te abençoe, nós esperamos você semana que vem e vamos continuar com Abraão, porque ele é muito importante e tem muito assunto ainda sobre ele. Vamos pedir a bênção de Deus para encerrar este programa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.